Mais uma vez, cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Glorificado seja o nome dele. João 14, versículo número 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Amém, irmãos? Amém, queridos? Uma palavra aqui muito bonita, um texto aqui muito bom para nós falarmos aqui, irmãos, construindo o tema da mensagem, que é construindo um relacionamento com o Espírito. Amém? Aleluia! Meus amados irmãos, em sua opinião, como podemos construir um relacionamento com o Espírito Santo? Você tem a sua opinião, você vai pensar aí, como que você vai fazer para ter um relacionamento com o Espírito Santo? Antes de ser crucificado, irmãos, antes de ser crucificado, ressuscitar e subir novamente aos céus, Jesus disse aos seus discípulos que enviaria um Consolador. Na tradução NVI está conselheiro, mas o Consolador, irmãos, o Espírito da verdade que habitará neles. Então, no verso 16, no verso 17, está dizendo aqui, 16, 17, que o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, além de nos ajudar e consolar. Ele também nos faz lembrar, irmãos, da palavra de Deus. Então, o mais gostoso ainda, irmãos, é aquilo que eu falo para vocês: quando vocês estão lendo a Bíblia, quando vocês estão lendo a palavra do Senhor, o Espírito Santo faz você lembrar. Amém? Então isso é muito importante, que ele faz nos lembrar, como diz aqui no versículo de número 26. E também, irmãos, ele nos convence do pecado. E no Evangelho de João 16, no verso 8, está dizendo assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Amém, queridos? Aleluia! Nós começamos já a aprender com o Espírito Santo. Nós sabemos, numa outra terça-feira nós falamos, que Jesus está à direita de Deus e o Espírito Santo está dentro de nós. Amém, irmãos? Então o Espírito Santo está aqui no nosso meio. Aleluia! Então, irmãos, é por isso que ele vem, é o Espírito Santo que faz a obra, o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que traz aqui, o pecador a ouvir a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra eterna. Amém, queridos irmãos? O Espírito Santo, irmãos, ele nos auxilia em nossas fraquezas. Então nós somos seres humanos, nós somos passivos, de fraqueza, não podemos ficar fracos. Mas aqui em Romanos capítulo 8, no verso de número 26, está dizendo assim, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós como gemidos inexprimíveis. Eu expliquei também sobre isso aqui, na terça-feira passada, que muitas das vezes a gente não consegue nem abrir a nossa boca para orar, mas o Espírito Santo, ele faz isso por nós. Amém, irmãos? Aleluia! Então, meus queridos irmãos, ele é que nos auxilia no momento que nós estamos fracos, momento que a nossa carne esteja fraca. Então, e também, irmãos, muito interessante que o Espírito faz, ele nos capacita para realizar a vontade
de Deus. Então sabemos, irmãos, né, que Ele capacita a gente, capacita todos nós para realizar a vontade de Deus, amém? Deus, Ele tem muito a fazer em nossas vidas, então por isso que nós estamos aqui, né, a cada dia buscando essa capacitação do Espírito Santo. Nosso propósito aqui do estudo, irmãos, é para que nós tenhamos um relacionamento com o Espírito Santo, tá? E aí, irmãos, nós precisamos desenvolver isso na nossa vida. Então, irmãos, como construir um relacionamento com o Espírito Santo? É isso que você precisa entender, que Ele está sempre disposto, está sempre com você. Então você precisa sim desse auxílio que é o Espírito Santo. Então, irmãos, a primeira coisa aqui, precisamos desejar a comunhão do Espírito Santo. Então o primeiro passo aqui, irmãos, nós precisamos desejar, precisamos ser desejosos, né, pela a comunhão com o Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo esteja comigo a todo momento. Não é gostoso, irmãos, quando nós nos encontramos, por exemplo, às vezes aqui depois desse culto de terça-feira, a gente está ali comendo, né, batendo papo, e não, a gente vê, mas já é 10 horas, mas não dá vontade de ir embora, não. Por quê? Porque é gostoso de nós estarmos na comunhão, né? Então quando a gente está, às vezes, está sentado numa mesa, está conversando, ou a gente está lanchando, ou a gente está... É muito gostoso quando nós estamos entre irmãos, mas tem que ir embora, né? A gente precisa ir embora. Olha, irmão, amanhã a gente tem que acordar cedo. Então, irmãos, imagina o Espírito Santo, você ter Ele todo momento com você. Todo momento esse desejo, ao desejar o Espírito Santo. Então nós encontramos aqui também 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 2, né? Como as crianças recém-nascidas desejam ali de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Então, irmãos, desejar de coração, né, o leite espiritual, não é verdade, irmão? Então, eu desejo a todo momento a presença do Espírito Santo na minha vida. Nós precisamos do Espírito Santo, desejar. O Espírito Santo, irmãos, não se manifesta na vida de quem não o deseja. Se a pessoa, ela não quer, a pessoa, ela não deseja o Espírito Santo, ele não vai manifestar. Está muito claro isso. Então, irmãos, assim como devemos ter sede da palavra de Deus, precisamos também ter sede da comunhão do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, Ele nos é dado para dirigir a nossa vida, né? Segundo a vontade de Deus. Ele que vai dirigir a nossa vida, irmãos. Quando você precisa tomar uma decisão, é muito bom o Espírito Santo estar com você. Então, é Ele quem nos fortalece, amém, igreja? Ele nos fortalece, é Ele também que nos capacita. Desejar, irmãos, a comunhão do Espírito Santo é, acima de tudo, desejar um relacionamento, o que? Profundo, né, com o próprio Deus. O que você tem feito, irmãos, para você ter esse relacionamento com o Espírito Santo? Essa é a pergunta que é feita para o teu coração. Agora, meus amados irmãos, falamos aqui sobre desejar a comunhão do Espírito Santo. Você deseja. Agora, irmãos, precisamos buscar. Eita, desejar é uma coisa, né? Agora precisamos o quê? Buscar o relacionamento com o Espírito Santo. Lucas capítulo 11, versículo de número 10 até o 13. Pois tudo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho pedir um peixe, em um lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Oh, glória, irmãos. Então vem essa narrativa aqui, né, de Jesus falando daquele que está pedindo, vai receber, aquele que busca, e nós buscamos o Espírito Santo. Então, irmãos, nós declaramos aqui no nosso coração, né, já declaramos que o Senhor, nosso Deus, é nosso Pai, amém? Oh, glória. Passamos já pelo batismo, fomos adotados, né, somos aí filhos do Altíssimo, o nosso Pai. Como que Deus, irmãos, vai impedir de dar algo para você, principalmente quando você está pedindo o Espírito Santo? Ô Senhor, eu quero o Espírito Santo aqui comigo,
a todo momento. Tenho que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, isso que é bom, é gostoso, nós estamos cientes que você pedir para Deus: Senhor, eu venho buscar o Espírito Santo. E como é que está sendo a sua busca? Essa é a pergunta. Como está sendo a sua busca? Tem buscado os dons do Espírito Santo? Eu faço uma pergunta também para a amada igreja: temos, irmãos, cultivado os frutos do Espírito Santo? É uma pergunta, né? Porque a gente está buscando o Senhor. Porque se eu sou uma pessoa irritado, Senhor, eu busco o fruto do Espírito Santo, Pai, eu preciso ser mais longânimo, eu preciso ser mais calmo, Senhor, né? Senhor, eu preciso, Pai, do discernimento, Pai, eu busco, Senhor Deus, os dons do Espírito Santo, eu preciso, Pai, eu quero. Então é gostoso, irmãos, é gostoso você estar aí nessa busca, e Deus vai te dar. Amém, queridos? É o Espírito Santo, irmãos. Quem sou eu para estar aqui na frente? Quem sou eu para estar aqui? Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Quem sou eu para estar aqui? Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Mas amanhã é você que pode estar aqui nesse púlpito trazendo a palavra, porque você vai buscar o Senhor, você vai estudar mais a palavra, e Deus vai te colocando, e Deus vai te dando os degraus, né? Vai passando, até você chegar, que Deus vai te colocar você aqui louvando ao Senhor, Deus vai te colocar você tocando um instrumento aqui, ou você fazendo outra situação. Deus vai estar te dando capacidade. Amém, queridos? Amém? Aleluia. E aí, irmãos, nós desejamos o Espírito Santo, nós buscamos o Espírito Santo, e agora, irmãos, precisamos estar, o que, irmãos? Dispostos a obedecê-lo. Oh, Jesus! Essas partes do estudo que eu gosto, meu irmão, essas partes da palavra de Deus que eu gosto, porque todo mundo, você vai na rua e fala assim: você quer aceitar Jesus? Não, eu já aceitei Jesus. Todo mundo aceita Jesus, fala que Jesus é bonzinho, tadinho, morreu, né? Mas não quer servir a Jesus, não quer obedecer os seus mandamentos. E aqui, irmãos, também há uma coisa muito importante para a amada igreja, irmão: nós estarmos dispostos a obedecê-lo, obedecer o Espírito Santo. Amém, queridos? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 32. Está aqui, irmãos, nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Então está claro, se não obedecer, não tem o Espírito Santo de Deus. Não está aqui no texto, irmão? Então, nós somos testemunhas disso. Então, nós obedecemos, temos o Espírito Santo. Se a gente não obedecer, irmão, vai ficar tudo meio atrapalhado para a nossa vida aí. 1 Tessalonicenses 5,19: não apaguem o Espírito. Um versículo tão pequeno, né? Mas tão importante. Lemos que é possível, irmãos, apagar o Espírito Santo de nossa vida. Se o apóstolo Paulo falou assim: não apaga o Espírito Santo, é porque a gente tem uma capacidade para apagar ele, irmão. Como isso acontece, irmãos? O Espírito Santo nos é dado para conduzir a nossa vida à vontade de Deus. Então o Espírito Santo é dado a isso, para nós. Quando resistimos, irmãos, quando a gente começa a resistir à vontade de Deus, resistimos também à direção do Espírito Santo. Se persistimos, irmãos, em desobedecê-lo, entristecemos e apagamos a sua ação em nós. E tem pessoas, infelizmente, continuam insistindo, persistindo. Aí ele apaga, irmão, aí você não vai ver mais a ação do Espírito Santo. Então, portanto, o que a gente fala aqui? Portanto, se realmente queremos um relacionamento profundo com o Espírito Santo, precisamos então, irmãos, estar o quê? Dispostos a obedecê-lo. É um relacionamento com o Espírito Santo. Como podemos demonstrar na prática, irmãos, que estamos dispostos a obedecer o Espírito Santo? Como que você está disposto aí, né, amor? Como é que você está disposto a obedecer o Espírito Santo? Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia nos lembra em Romanos capítulo de número 8, verso de número 9: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito,
que de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, meus amados, é um privilégio para nós, irmãos, a gente poder ter o Espírito Santo em nossas vidas, né? Mas não só um privilégio, mas é uma necessidade a gente ter o Espírito Santo, ter o Espírito do Senhor conosco, irmãos, viver plenamente uma vida cristã, né? Que nesta noite possamos abrir o nosso coração, esta noite, aos irmãos que estão me ouvindo também, que nesta noite, irmão, que nesse momento nós podemos pedir para o Senhor, né, que venha despertar em nós o profundo desejo no relacionamento com o Espírito Santo. Amém, irmãos? É por isso que quando nós estamos sensíveis, a gente está em casa, está ouvindo louvores, a gente sente a presença do Espírito Santo, né? A presença do Senhor. Quando nós estamos em casa, irmãos, na parte da manhã, aqueles que podem, né? Você levantar e você já lê um versículo, lê aquele versículo, é um devocional que você está fazendo, já lê e relê, deixa eu ler de novo esse texto está falando comigo. Então você começa a ler esse texto e a sua manhã, a sua tarde, você vai remoendo aquele texto, mas eu li o que Deus falou comigo nessa manhã, o que Deus falou está servindo para mim de tarde, e às vezes você leu um versículo, esse versículo está fazendo maravilhas dentro de você, e você vai encontrar uma pessoa, talvez na calçada, ou na rua, ou na fila do banco, um lugar, e você vai falar assim: mas eu tenho uma palavra para você. Amém, irmão? Porque a palavra de Deus é para todos nós, irmãos. Aleluia, aleluia. Talvez, irmão, seja qualquer versículo que você vai ler, mas esse versículo vai mexer com você, e é para você compartilhar essa bênção. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, como nós lemos aqui no texto, falando que o Senhor Jesus, Ele foi ao céu, mas deixou o Espírito Santo. E aí, talvez você lê esse texto na sua casa, talvez é isso que acontece, você depara com uma pessoa, e a pessoa está desesperada, a pessoa está ali, e agora como é que eu vou fazer? E você fala assim: mas deixa eu falar uma coisa, hoje eu li e lembrei, deixa eu falar uma coisa para você, nós temos um Consolador. Nós temos um Deus que está aqui presente em nosso meio. Nós servimos um Deus que é onipresente, Ele está em todos os lugares. Quando você está cheio, irmão, aí que eu falo para você, quando eu falei aqui num outro culto, nós estamos sermos cheios da unção, um vaso cheio que vem transbordar. Não é, irmãos, nós temos o santarrão, não é nós temos o melhor que o outro, não. É você ser cheio para compartilhar o que você tem para o teu irmão. Às vezes eu também estou triste, às vezes eu também estou desesperado, mas pode ser um irmão que vem falar: pastor, mas Deus é fiel. Opa, obrigado, irmão, você me lembrou aqui, porque a minha carne já está me consumindo. Amém, a carne está consumindo a minha alma, mas o Espírito, não, mas peraí, nós temos um Deus que tudo pode. Aleluia, aleluia. Por isso que é importante nós termos, irmãos, um relacionamento com o Espírito Santo. E quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, e você vai lendo, o Espírito Santo vai te lembrar. Por isso, meus amados irmãos, que todos nós sabemos que amanhã pode ser um dia mau. Quando as canções nós falamos, quando a noite vir, né? Quando algo terrível vier na sua vida, você vai lembrar: não, mas o Senhor Deus está comigo. Como que é gostoso lembrar, irmão, lembrar. Como foi a palavra de domingo aqui, né? Como que é gostoso lembrar, como que é gostoso a gente falar, é tão bonito, Deus foi lá e livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Como que não é bom, irmão? Como que não é gostoso lembrar disso, irmãos? Como que não é gostoso? Aí o Espírito Santo te lembra: olha, lembra daquele texto? Lembra daquela história, está lá em Daniel? Lembro. Como é gostoso você fica viajando. Rapaz, imagina aquele rei, todo soberbo, e ele fala lá: oh, mas nós não lançamos 3, mas eu vejo 4. Oh, glória! Oh, glória, irmãos! Aleluia! A gente talvez, irmão, nós não temos um olho aberto, né? Uma visão aberta espiritual, mas Satanás, irmão, ele muitas das vezes quer arrebentar com a tua vida, mas ele não consegue, porque ele vê que você não está sozinho. Ele fala: o homem de branco está do lado dele ali, não dá para ir. Aleluia. Talvez você se sente o menorzinho, menosprezado. O inimigo vai lá assim: eu vou lá na casa dele, mas eu vou arrebentar.
E hoje eu pego ele. Aí Satanás chega lá, mas não, o pastor orou, os irmãos oraram, né? É assim que às vezes quando eu oro aqui, né, irmão? Ô Senhor Deus, acampa anjos ao redor da nossa casa. Oh, glória. Aí o inimigo chega lá e fala assim, mas não vai dar não, porque está cheio de anjo aqui, cheio de anjo com espada de fogo. Aleluia. É assim, irmãos. É assim. Quer, não quer, vou fazer o quê? Quer obedecer? Obedeça. Não quer obedecer, ó, aí vai ficando difícil. É simplesmente isso, irmão. Nosso relacionamento com Cristo Jesus, com nosso Deus, através do Espírito Santo. Irmãos, essa matéria desse mês aí, né, da nossa célula, está muito bom o estudo. Então, irmãos, guarda isso no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos os amados irmãos, e nós vamos agora fazer o nosso clamor, né? Cleide, por favor, Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham a gente aí. Um abraço, fique com Deus, amém?